Boa tarde, professor. Meu nome é Henrique, eu faço grupo aí com o Lucas e com o Juan, e vamos apresentar aqui o relatório 3 da disciplina de Laboratório de Controle de Processos. Inicialmente, a gente vai fazer uma introdução teórica deste relatório, onde a gente definiu aqui a resposta em frequência de um sistema, né, e os seus parâmetros, né. A resposta em frequência de um sistema é basicamente dada por duas partes, né, sendo uma a resposta em regime transitório, e a outra resposta em regime estacionário, que é quando o sistema já estabilizou. Né? Então, uma antes da estabilização, o que ocorre até estabilizar, e a outra é a de regime contínuo, que é quando o sistema já está estabilizado. Para determinar o desempenho de um sistema, a gente toma a resposta transitória e faz uma avaliação sobre essas principais especificações, que no caso é o tempo de atraso, tempo de subida, sobre sinal, enfim. E para determinar essas especificações aí, a gente tem que ter um conhecimento aí da função transferência do sistema e também dos seus componentes, né? Principalmente os polos e zeros. Os polos, a função transferência típica de um sistema é dada por essa lei aqui, por essa equação, sendo o numerador os zeros, as raízes dos numeradores são os zeros do sistema, e as raízes do denominador são os polos do sistema. Um sistema, por exemplo, de terceira ordem, é um sistema, então, que possui três raízes nos polos, né? Então, ele possui três polos, né? A gente optou por inserir aqui esse plano S aqui, que é bastante intuitivo aqui para apresentar aí os polos no plano S. Então, aqui está a demarcação, por exemplo, de um polo de um dado sistema, né? E aqui estão as frequências amortecidas, os parâmetros do polo ali, né, para determinação do polo do sistema, que são a frequência amortecida, o coeficiente de amortecimento e a frequência natural do sistema. Isso daqui vai ser bastante útil quando a gente estiver fazendo os cálculos para sistema de segunda ordem. A gente vai ver a seguir aí que o sistema de primeira ordem ele tem um polo só e ele está localizado na origem, na reta das abscissas. Então, nesse caso aí, esses parâmetros, eles existem, mas a maioria é nula, né? Porque como o polo está localizado na reta das abscissas, eles acabam tornando-se nulos. Então, pois bem, um sistema de primeira ordem, como eu disse anteriormente, é um sistema que tem um polo localizado ali no eixo das abscissas, e ele é descrito por essa equação G1 que está na tela, que consiste basicamente aí em determinar a constante de tempo do sistema, e ao invés dessa constante de tempo desse sistema, vai dar o polo aí de um sistema de primeira ordem. Tipicamente, esse sistema não possui sobressinal, e a resposta transitória dele geralmente é bem lenta. Um sistema de segunda ordem, aí, a função transferência que o descreve é essa G2 aqui, né? Onde aí ômega n e zeta são parâmetros que, como a gente já definiu, são respectivamente o coeficiente de amortecimento e a frequência natural do sistema. E esse sistema aqui, ele é basicamente classificado em 5 tipos. Um sistema não amortecido, que é quando o coeficiente de amortecimento é nulo e existem dois polos iguais e imaginários. Um sistema subamortecido, que é quando o coeficiente de amortecimento está entre 0 e 1, e então há dois polos distintos, né? Com parte real e parte imaginária. O criticamente amortecido, que é quando o coeficiente de amortecimento é igual a 1, e a partir de então há dois polos reais iguais e opostos. O sistema superamortecido, que é quando é maior do que 1, e aí, assim como o subamortecido, há dois polos com parte real e parte imaginária. E um sistema instável, que é quando o zeta é menor do que 1, né? O coeficiente de amortecimento é menor do que 1, e aí existem aí polos aí, maiores. O sistema de ordem superior é um sistema cujo a resposta ao degrau é uma combinação de um sistema de primeira e segunda ordem. Então, ao longo da explanação desse relatório aí, a gente vai observar que nem sempre era possível determinar aí a ordem de um sistema, mas era sempre possível aproximá-lo ele, ou por um sistema de primeira ordem, ou por um sistema de segunda ordem.
Então, sistemas de ordem superior, eles podem ser determinados por sistemas de ordens inferiores, no caso de primeira e segunda ordem, por exemplo. Então, essa vai ser uma estratégia utilizada ao longo de todo o raciocínio deste relatório. Quanto aos zeros e polos, fazendo aí agora uma análise dos zeros e polos e como eles atingem a resposta transitória em qualquer tipo de sistema aí, né? Seja de primeira, segunda ou terceira ordem, né? Então, quando a gente tem um sistema aí, por exemplo, de 3 polos, a gente costuma utilizar um termo de polo dominante, que é o polo que vai estar ali mais próximo da origem, e ele basicamente aí define a resposta transitória do sistema. Então, dado uma função de transferência, por exemplo, como essa, que possui 3 polos, o polo que estiver mais próximo da origem, aqui no caso, ele vai definir como que será o transitório do sistema. Uma outra análise aí que é importante é quanto à interferência do zero em relação ao sistema. Quando a gente faz uma adição de um zero próximo ao polo de um sistema, esse zero ele acaba atenuando o efeito do polo, né? Então, por exemplo, se a gente inserir um polo próximo, um zero próximo de um polo dominante, vai atenuar o efeito desse polo e vai acabar sobressaindo os efeitos dos demais polos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, um sistema que teria, no caso, 3 polos, quando a gente faz a inserção aí de 3 polos e coloca um zero próximo a um desses polos, acaba se comportando como se fosse um sistema de 2 polos. Por quê? Porque atenuou-se o efeito do terceiro polo, né? Então, ele acaba decaindo aí sob um efeito de segunda ordem, basicamente. Pois bem, então o objetivo desse relatório aí é analisar aí 5 conjuntos de dados e mediante essas análises aí desenvolver um modelo para cada uma delas que o descreva, seja de primeira, segunda ou de ordem superior, aproximados por primeira ou segunda ordem. E aí na sequência, tanto eu quanto o Carregar o Juan faremos a explicação de cada um deles. Somente fazendo um errado aí, professor, antes de transferir a fala para o Lucas, durante a gravação a gente identificou aí que tinha um erro aqui. O sistema superamortecido, no caso, ele não possui parte imaginária, né? Então aqui tinha um ômega aí, né? Eu acabei explanando de forma errada. No caso, o sistema superamortecido é um sistema aí que possui polos distintos, mas eles são somente reais, não possuem parte imaginária. No caso, é somente aí no subamortecido mesmo. Então, na sequência aí, o Lucas Carregal vai começar explicando aí o conjunto de dados 1 e como a gente fez o modelamento dele. Então, começando as análises dos conjuntos de dados, a fim de aproximar cada um deles por uma função transferência, ou seja, um modelo que os descreva, vamos começar a primeira análise pelo conjunto número 1, né? Eu sou o Lucas Carregal e eu vou estar fazendo a análise do conjunto 1 e do conjunto 3. O Henrique vai estar fazendo a análise do conjunto 2 e o Juan vai estar fazendo a análise do 4 e do 5. Então, para o primeiro conjunto, a gente nota aqui plotando a resposta ao degrau unitário do sistema do primeiro conjunto, a gente consegue perceber aqui que esse sistema se parece bastante com um sistema de primeira ordem com atraso. Vale ressaltar que a gente não consegue determinar quantos polos e zeros um sistema tem simplesmente pela resposta, pela curva dinâmica dele. Porém, a gente sempre pode aproximar um sistema de ordem superior por um sistema de primeira ordem ou de segunda ordem com atraso ou com zero. Isso a gente sempre consegue ter uma aproximação bastante razoável. Então, analisando esse primeiro gráfico aqui da resposta ao degrau unitário do primeiro conjunto de dados, se tem aqui um tempo de acomodação de 7,45 e um ganho estático desse sistema de 1, tendo em vista que o ganho, que é um degrau unitário, e a resposta se estabiliza em torno do 1 também. Fazendo a análise também do vetor de tempo desse conjunto de dados, a gente consegue perceber um tempo de amostragem de 0,01 segundos. Isso vai ser usado mais à frente para determinar os parâmetros do nosso modelo. Então, aqui,
tendo em vista que esse sistema ele se assemelha muito com o sistema de primeira ordem, com atraso, tendo em vista que aqui no início não tem uma grande variação de amplitude e que esse sistema não possui um sobressinal, vamos partir para uma modelagem desse sistema através de um sistema de primeira ordem com atraso. A função transferência que descreve um sistema de primeira ordem com atraso é dada por essa expressão aqui, onde K seria o ganho estático do nosso sistema, tal seria a constante de tempo e L seria o atraso. Nesse caso aqui, como a gente tem um tempo de acomodação, tem um atraso, a gente não consegue simplesmente definir o tal dividindo o tempo de acomodação por 4, né? Que seria, o tempo de acomodação seria 4 vezes a constante de tempo. Mas como a gente tem um atraso aqui, a gente não consegue simplesmente fazer essa definição. Para isso, a gente vai usar um método aqui que é calculando a área desses dois retângulos aqui, o retângulo A0 e o retângulo A1. A partir da área desses dois retângulos, a gente vai conseguir determinar o tempo de atraso aqui e, com isso, determinar o tal também e, assim, conseguir determinar a função transferência que vai modelar o nosso circuito, o nosso sistema. Então, aqui, primeiramente, para calcular a área do retângulo A0, a gente integrou de 0 até infinito a diferença entre o valor final, o degrau unitário, e a nossa curva. Aí, com isso, a gente conseguiu obter essa área A0. Para obter a área A1, a gente integrou de L, que seria o atraso aqui, até L mais T. E pegando as alturas do zero até a altura da nossa resposta. Com isso, a gente vai conseguir obter essas duas expressões aqui e a partir delas definir tal a partir do triângulo da área 1 e ele a partir da área 2 e de tal. Então, como que a gente calculou essas áreas no MATLAB? A gente foi somando diversos retângulozinhos aqui com a largura com a base igual ao tempo de amostragem e a altura igual a nossa resposta, né? Dessa forma a gente teria vários retângulos aqui que somados dariam a área A1 e a mesma coisa, o procedimento semelhante foi feito para calcular a área A0. Então, feito esses cálculos no MATLAB, a gente obteve, e aplicando essas áreas nessas seguintes fórmulas aqui, a gente obteve uma constante de tempo de 1,844 e um atraso de 1,165 segundos. Então, com esses dois parâmetros e o ganho estático que a gente já havia definido antes, sendo unitário, a gente consegue plotar um modelo que teve o seguinte comportamento. Aqui está em laranja a resposta ao degrau unitário do nosso modelo, né, da nossa função de transferência aproximada, e de azul está o nosso conjunto de dados, com a resposta ao degrau unitário também. Só de olhar para a imagem, a gente consegue perceber que o nosso modelo é uma boa aproximação desse sistema real. Porém, a fim de confirmar isso, a gente fez o cálculo da média dos erros quadráticos. E com o cálculo da média dos erros quadráticos, calculando a diferença entre a nossa curva e o conjunto de dados, e tirando a média, né, de todos esses erros, em todos os pontos aqui, a gente obteve o seguinte valor. A gente obteve uma média de 5,907 vezes 10 a menos 4. É um valor muito pequeno, ou seja, a gente consegue concluir, então, matematicamente, que o nosso modelo é uma boa aproximação desse sistema real. Eu vou dar início aqui agora à apresentação do segundo conjunto de dados, né, a análise e modelagem dele. Então, aqui, esse aqui é a resposta, a frequência do sinal cujo a gente obteve os dados. Então, a gente pode ver aqui que tem um sobressinal, né? Então, já não é um sistema de primeira ordem. A gente percebe também que em regime estacionário, né, quando ele se estabiliza, em torno de 0,2, né, que é diferente do set point, que é de 1. Então, seguindo a análise aqui desse sistema, como eu falei, né, ele não é um sistema que tem sobressinal, né? E aí a gente verifica que o tempo de acomodação da planta aí é em torno de 3,78 segundos, né, que dá aproximadamente nessa faixa aqui, que é uma faixa que ele já está estável, né?
e a sua variação aí está em torno de 2% para cima ou para baixo, né, usando aquele critério das 4 constantes de tempo. A gente vê aí que, como ele estabilizou em 0,2 aproximadamente, o ganho dessa planta é de 0,2, né, porque o set point é 1. E aí o período de amostragem, assim como na primeira planta, é de 0,1 segundos, aí, 0,01 segundos, desculpa, conforme o gráfico da figura 9 que está na tela aí. Partindo aí, então para a modelagem, a gente percebe isso aqui pela curva do gráfico aqui, que a melhor forma de modelar esse sistema aí é através de uma aproximação por sistema de segunda ordem. Então, conforme eu já tinha dito na introdução desse roteiro aí, essa daqui é a equação, a função transferência, que descreve um sistema de segunda ordem. E aí a gente, a partir dos dados coletados, a gente teria que obter os parâmetros aí de frequência natural e coeficiente de amortecimento. Então, inicialmente, aqui a gente determinou a frequência de oscilação, né, a frequência de amortecimento, o ômega-d, pegando aqui, tomando 2 picos consecutivos e obtendo o período. Aí, a partir do inverso do período, a gente tem a frequência de oscilação. O próximo passo ali para determinar o zeta, né, que é o coeficiente de amortecimento, a gente teria que calcular o overshoot, né? O overshoot é o sobressinal da planta ali, né? Então a gente toma aqui o quanto que o pico maior, o máximo pico, né? Subtrai do valor de estabilização e toma esse valor aí referenciado o valor de tempo contínuo, né? Então que no nosso caso a gente tomou como 0,2. Então aí a gente obteve 0,35%. Definido o overshoot, aí a gente usa essa fórmula, essa equação, para obter o coeficiente de amortecimento. E a partir do coeficiente de amortecimento, conforme a relação que eu já tinha apresentado nessa figura anterior, logo na introdução aqui, a respeito dos polos no plano S, a gente tem que a frequência natural aí a gente pode obter a partir dessa fórmula aqui, que relaciona o ômega-d com a frequência natural. Então, a partir de obtido a frequência natural e o parâmetro zeta, né, a gente tem condição aí de estabelecer a função transferência dessa planta, que no caso foi essa, que a gente obteve simulando no MATLAB aqui, calculando todos os coeficientes, né? E na sequência aí a gente plotou o gráfico de regime transitório dessa função transferência, que é esse que você vê na tela. Então, conforme a gente pode ver, foi uma boa aproximação utilizar aí a função de transferência de segunda ordem. A gente praticamente sobrepôs a curva aí do modelo do conjunto de dados, e essa informação ela confirma-se quando a gente calcula o erro quadrático da planta, né, que deu na ordem de 10 a menos 6, o que é um valor muito baixo. Então, de fato, aí, a aproximação aí por uma função de transferência de segunda ordem foi uma boa aproximação. Agora, realizando a mesma análise feita para o conjunto de dados 1 e conjunto de dados 2 para o conjunto de dados 3, a gente, plotando a resposta ao degrau unitário do sistema do conjunto de dados 3, a gente obteve a seguinte resposta. Aqui a gente já consegue perceber que, diferente do primeiro sistema de dados, conjunto de dados, a gente tem aqui a nossa resposta se estabilizando em 0,2, ao invés de se estabilizar no set point, que seria de 1, né? Então aqui a gente já consegue definir um ganho estático do nosso sistema de 0,2. Além disso, a gente consegue definir, só olhando para o gráfico, um sobressinal aqui, que no caso tem um pico em 0,2991, né, que seria aproximadamente 0,3, e esse sobressinal aqui equivale a 49,6% de overshoot. A gente tem um sobressinal de 49,6%, né? E o tempo de pico aqui seria dado em 0,78 e o tempo de acomodação em 3,63 segundos. De posse desses dados e do período de amostragem, que é semelhante ao período de amostragem dos dois conjuntos de dados anterior, a gente consegue partir para a modelagem do nosso sistema. Aqui, olhando para o gráfico, a gente consegue ver que o nosso sistema, como ele possui sobressinal, a gente não conseguiria aproximar ele para um sistema de primeira ordem. Com isso, a gente
a aproximação melhor que a gente faria seria para um sistema de segunda ordem. Mais à frente do desenvolvimento desse trabalho aqui, dessa modelagem, a gente vai perceber que ele vai se aproximar a um sistema de segunda ordem com zero. Mas, primeiramente, a gente não sabia disso e a gente foi tentando aproximar ele por um sistema de segunda ordem e, posteriormente, foi incluído um zero no nosso modelo. Então, partindo para a modelagem, de posse do valor do sobressinal, a gente pode determinar o zeta pela seguinte fórmula. Aplicando o sobressinal de 49,6% nessa fórmula, a gente obteve um zeta, que seria o fator de amortecimento, de 0,2178, né? Então, com o zeta, falta a gente determinar a nossa frequência natural, né? Para aplicar na forma de um sistema de segunda ordem. Então, para determinar a frequência natural do nosso sistema, primeiramente a gente precisa determinar a frequência amortecida. Como que a gente calculou essa frequência amortecida? A gente determinou que o período de oscilação do nosso sistema, né, pegando o período entre dois picos e assim calculando a frequência, invertendo eles e multiplicando por 2π, para a gente ter essa frequência em radianos por segundo. Então, aqui, fazendo todo esse procedimento, o nosso período aqui de oscilação foi de 2,07 segundos. Fazendo o inverso dele, multiplicando por 2π, a gente obteve uma frequência amortecida de 3,035 radianos por segundo. Com isso, aplicando na seguinte fórmula abaixo, a frequência amortecida e o zeta, a gente obtém a frequência natural do nosso sistema, que foi determinada como sendo 3,177 radianos por segundo. De posse da frequência natural e do zeta e do ganho estático do nosso sistema, a gente consegue determinar uma função transferência que se aproxima desse modelo. Então, plotando a resposta ao degrau unitário dessa função transferência e comparando com o conjunto de dados, a gente obteve o seguinte resultado. Comparando aqui, em laranja o nosso modelo, em azul o conjunto de dados reais, a gente vê aqui que o nosso sistema obteve o mesmo sobressinal, porém ele está como se fosse defasado, ele está atrasado em relação ao sistema real. E como que a gente vai fazer para corrigir isso? Aí que entra a parte que eu falei de adicionar um zero ao nosso sistema, pois esse zero ele vai atrasar, ele vai adiantar, na verdade, o nosso sistema e igualar essas fases. Como que a gente vai determinar esse zero, né? A gente fez algumas aproximações, né? Mas baseado nessa diferença entre os picos aqui. Essa diferença de picos aqui era aproximadamente 0,2, sendo um pouco menos, um pouco mais, na verdade, mas aí a gente chegou no valor de 0,2 que no final a gente conseguiu ajustar perfeitamente a fase dos dois sinais. Então, adicionando um zero com a constante de tempo igual a 0,2, a gente obteve a seguinte função transferência e plotando novamente, né, a resposta ao degrau unitário dessa nova função transferência e do nosso conjunto real de dados, a gente consegue perceber que dessa vez a gente ajustou a fase do nosso sistema, porém a presença do zero diminuiu o fator de amortecimento do nosso sistema. Então foi necessário agora para ajustar para que o nosso modelo ele percorra a mesma curva que o sistema real, foi necessário fazer um reajuste no fator de amortecimento. E esse reajuste a gente fez de forma empírica, aumentando aos poucos para ver qual seria o fator de amortecimento ideal que descreveria melhor o sistema real. Com isso, a gente chegou no fator de amortecimento de 0,295, né? E obteve a seguinte função transferência para ele. Agora, por fim, né, esse foi o nosso modelo final, e plotando a resposta ao degrau comparada à resposta ao degrau unitário também do sistema real, a gente consegue perceber aqui que a gente chegou num modelo que é uma aproximação bem razoável, né, uma aproximação muito boa do sistema real, pois aqui a curva em laranja aqui, ó, que ela praticamente até some aqui, que ela está coberta pela curva real, que seria a curva em azul,
Ambas as curvas descrevem a mesma curva, né? Descrevem a mesma trajetória. A fim de confirmar, assim como feito nos dois conjuntos de dados anteriores, confirmar a precisão do nosso sistema, do nosso modelo, a gente fez o cálculo do método, cálculo dos erros, da média dos erros quadráticos. E fazendo essa média, né, esse cálculo, assim como foi feito nos dois conjuntos de dados anterior, a gente obteve uma média dos erros quadráticos de 1,826 vezes 10 a menos 5, que é um valor muito pequeno, menor do que da primeira aproximação, né, do conjunto de dados 1. E com isso a gente consegue, matematicamente também, garantir que o nosso sistema é uma boa aproximação do sistema real. Portanto, eu vou dar aqui continuação à apresentação do conjunto de dados. Eu vou apresentar agora o conjunto de dados 4. A resposta temporal ao degrau unitário da planta é apresentada nessa figura. A gente pode ver aqui overshoot, tempo de acomodação, tempo de pico, ganho. A gente vê que a gente aplicou um degrau unitário e está acomodando em 0,1, um tempo de pico de 1,28, um sobressinal de 30%, um tempo de acomodação que é onde o sinal fica ali em torno, dentro da faixa de 5% para mais para menos. Esse valor está aqui 3,62 segundos. E o período de amostragem do sinal a gente pode ver através dessa figura 19, 0,01 segundos. A modelagem. Como a gente viu anteriormente, a gente possui sobressinal nesse conjunto de dados, nessa resposta degrau. Então a gente vai aproximar para um modelo de segunda ordem. Então a gente tem aqui o zeta, o ômega n, e para encontrar o zeta e o ômega n, a gente aplica para o zeta essa fórmula aqui, ln do sobressinal sobre a raiz de π ao quadrado mais ln do sobressinal ao quadrado, e encontrou 0,3567. Aí depois determina a frequência natural do sistema, e depois a frequência amortecida, a frequência amortecida e depois a frequência natural. E encontramos esse valor para ômega n, e a gente tem aqui que a função de transferência é o ganho vezes ômega n ao quadrado, sobre s ao quadrado mais 2 vezes zeta ômega n mais ômega n ao quadrado. Então a gente plota a resposta ao degrau dessa função de transferência e encontrou aqui o nosso modelo da planta sem um atraso. A gente não aplicou atraso ainda. A gente vê que a planta está um pouco mais lenta que o nosso modelo, né? Então a gente pode aplicar um atraso no nosso modelo. A gente vê ali quanto que está atrasado, a gente calculou 1,18 menos 1, que é os dois tempos de pico de cada um, viu 0,18, aplicou esse atraso no nosso modelo e encontramos aqui um comparativo agora com atraso, que nos dá um comportamento praticamente certinho aqui da nossa planta, né? A resposta, né, ao degrau unitário dela. Então, a gente usou o comando L5 para transformar o modelo, o nosso modelo em tempo discreto, né, não em tempo contínuo mais, para conseguir fazer essa aproximação, fazer essa média dos erros quadráticos da aproximação. E o valor encontrado foi 3,5842 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a partir tanto do gráfico quanto desse valor de erro, a gente conclui que foi uma boa aproximação, um bom modelo para esse conjunto de dados. Agora, para o conjunto de dados 5, fazendo a análise dele aqui, a gente consegue observar esse comportamento sem sobressinal, porém com essa pequena oscilação aqui no transitório. Essa oscilação é característica de polos complexos, porém por não possuir sobressinal e assim, o sistema parecer criticamente amortecido, porque está vindo certinho aqui no gráfico, a gente vai fazer essa aproximação para um modelo de primeira ordem, mesmo sabendo que não é de primeira ordem, provavelmente possui polos complexos. Então, essa é a resposta dele ao degrau unitário, né? A gente calculou aqui o π, o tal, e que é onde a amplitude do sinal é 0,637
vezes o valor final, né? Que seria 63,7% do valor final, que é 0,2. Então a gente viu ali que o valor tem 0,1253, que é aproximadamente 63,7% do valor final. 4 vezes esse valor é o tempo de acomodação ali dessa resposta degrau. A gente vê que esse valor seria o 4π, né? 4 tal, desculpa, falei errado de novo. 4 tal. A gente vê que o ganho é 0,2, que a gente aplicou um degrau unitário e obteve 0,2 como valor final, né? Valor de estágio estacionário. O vetor de conjunto de tempo também está aqui abaixo apresentado, que nos dá o tempo de amostragem de 0,01 segundos também. E, portanto, nós vamos para a modelagem. Na modelagem, a gente vai modelar a partir do sistema de primeira ordem, como dito anteriormente. Então, tendo a presença do atraso no sistema, a gente vai determinar ali o tal e o L. O L seria o atraso, o tal, constante de tempo. A gente determinou já na primeira modelagem, no primeiro conjunto de dados, um sistema de primeira ordem. Então, tem toda aquela questão da área lá. Nós calculamos através do script MATLAB e nos deu o valor π e o valor tal e L. A metodologia foi a mesma da utilizada no primeiro conjunto de dados. E nós chegamos então a esse valor de transferência aqui, que é 0,2 de ganho sobre o ganho K 0,2 sobre constante de tempo tal, S mais 1 é elevado ao LS, que é 0,27. Então a gente plota ali a resposta degrau e a gente vê como é que foi o comportamento da nosso modelo em relação à resposta da planta real, né? A gente vê que o modelo não reproduz a oscilação do sistema real, que a gente tinha visto ali, que é característica de polos complexos, até porque ele é de primeira ordem e o sistema de primeira ordem não consegue fazer esse comportamento aqui, né? Porém, ele consiste em uma boa aproximação para o cenário proposto, né? Indicando que a utilidade de um modelo de primeira ordem pode também ser para comportamento de sistemas com ordem superior, quando o coeficiente de amortecimento é próximo de 1. O valor encontrado para a média do erro quadrático, a gente calculou também da mesma forma que eu acabei de descrever anteriormente, foi de 2,3455 vezes 10 elevado a menos 4, que foi um erro bem baixo. Então, a partir dos resultados que a gente encontrou para a modelagem de cada conjunto de dados, a gente observou que, apesar de não representar um comportamento exato, né, os modelos apresentados foram uma boa aproximação dos mesmos. Isso porque são modelos simplificados, que possuem limitações e eles podem possuir ali resultados menos precisos mesmo. Porém, foram boas aproximações. Então, de uma forma geral, além das especificações essenciais, a gente avalia que a modelagem de sistemas pode necessitar da adição de aspectos mais complexos, quando o intuito for aperfeiçoar esse comportamento real, né? Então é isso. A gente